Antes de ir para o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 112. Salmo 112. Versículo 7. Não temerá maus rumores ou más notícias. O seu coração estará ou está firme, confiando no Senhor. Estamos vivendo em tempo de más notícias. E a cada dia essas más notícias têm crescido. Porque estamos num tempo difícil, a qual eu com 39 anos vou fazer agora em maio. Eu nunca passei por um tempo como esse. Eu nunca convivi com tudo isso, o que os meus olhos estão vendo hoje. Essa pandemia que está acontecendo não só no Brasil, mas em vários países. Porém, eu vejo um mundo totalmente desesperado. Eu vejo pessoas que estão totalmente sem noção, em desespero total, devido a essa pandemia. E eles têm com o que se desesperar? O mundo, os ímpios, porque eles não têm um Salvador. Eles não têm esperança, eles não têm Cristo. E realmente para eles é muito desesperador essa situação. Mas para nós cristãos que temos um Consolador, um Salvador, nós não devemos temer as más notícias. Eu não me espanto com a cada dia tem aumentado o número de doentes, infectados. Isso me deixa muito triste, sim, porque eu amo pessoas. Mas não me espanta, não me causa medo, porque eu sei que Deus continua no controle de tudo. Então o cristão não vai temer más notícias, maus rumores, porque ele sabe que Deus está no controle de tudo. Então não se espante, quem lê a Bíblia não vai se espantar com o que está acontecendo hoje nos países ou no Brasil. É triste, muito triste, ver pessoas no desespero total. Mas nós que temos o Senhor, guarda isso. É triste, sim, mas não se espante, não fique amedrontados, porque Deus está no controle de tudo. E eu vou te mostrar alguns pontos para você entender que Deus está no controle de tudo. Primeiro, o que esse coronavírus fez comigo e com a maioria da sociedade. Quando eu me olho no espelho hoje, eu vejo um homem totalmente debilitado. Um homem que às vezes se achava um super-homem. Um homem que talvez se achava um imbatível. E hoje eu percebo que uma praga pode me matar. E eu entendo que se não fosse a soberania, a graça de Deus sobre a minha vida, eu não estaria vivo hoje. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria vivo. Então esse vírus está trazendo para a comunidade, para que eles olhem no espelho e percebam quão frágeis nós somos. Que basta uma doença, já estamos mortos. Daqui a algumas doenças, alguns estarão mortos. Então Deus está no controle, porque Deus está mostrando para a sociedade, no mundo inteiro,
vocês são frágeis, vocês são pequenos, diante de uma pandemia, diante de uma praga como essa, vocês não suportam, vocês são fracos, vocês são débeis. Uma simples doença podem tirar a sua vida, e se não for a minha graça e a soberania minha sobre a tua vida, vocês estariam mortos. Que eu não estou aqui como super-homem, não é normal, não é normal, é anormal. Está uma pandemia, está muitas pessoas sofrendo, chorando, mas entenda uma coisa, irmãos, Deus está no controle dessa situação, Ele não perdeu e nunca perderá, Ele está no trono, governando tudo e todos, nada foge dos planos de Deus. Então, é tempo da sociedade olhar para o espelho e enxergar quem eles são: débeis, fracos, sem o fôlego de vida que me sustenta. Eu estaria morto, eu não conseguiria sustentar nem o meu próprio corpo, porque não teria fôlego, eu estaria morto. Tudo isso é Deus mostrando para a sociedade: olha, sociedade, vocês são fracos e frágeis. Quem nunca se olhou no espelho e achou que era o máximo, né? Eu sou. Meu irmão, essa pandemia está mostrando para nós quem nós somos. Eu olhei no espelho esses dias e falei: Senhor, me perdoa, eu sou muito fraco. Uma simples doença pode tirar a minha vida. O momento é difícil, eu não estou aqui colocando um pano em cima do problema, não. Há problema, há uma pandemia, há dificuldades, há temores, mas nós que confiamos no Senhor, independente de tudo, eu confio que Ele está no controle de todas as coisas. Então, primeiro, a pandemia vem para mostrar a nossa fragilidade. Esses somos nós diante da pandemia: frágeis, fracos, débeis. Aqui ninguém é super-homem, aqui ninguém é a Mulher Maravilha. Somos pessoas frágeis e dependentes de Deus. Primeiro ponto é esse. Qual que é o segundo ponto que eu creio? Que Deus está no controle de tudo. O segundo ponto: eu acho que nunca, como nessa época de hoje, a igreja orou tanto por bens materiais, por carros, por luxos. Se pegar os cristãos antigos, eles oravam por almas, oravam pelo socorro do Senhor, pela ajuda, pelo auxílio de Deus. Hoje as orações são: Senhor, me dê um carro, me dê uma mansão, me dê uma Ferrari. E repare que hoje muitos desses líderes que oravam assim, eles mudaram suas orações, deixaram de pedir carro, dinheiro, mansões, para pedir o quê? Senhor, me socorre. Senhor, socorre o povo brasileiro, socorre a nação brasileira. Perceba o que a pandemia Deus está usando para trazer ao Brasil. É por isso que Deus está no controle. Muitos que oravam: Senhor, me dê um carro, me dê um dinheiro, me dê isso, me dê aquilo, hoje estão clamando: Senhor, socorre-nos, porque não há outro socorro, não há onde eu me socorrer a não ser o Senhor. Agora escuta isso que eu vou te falar. Já percebeu quantas pessoas estão orando hoje? Pessoas que nunca oraram antes, pessoas que nem queriam saber de Deus, não estavam nem aí para Deus. Hoje, além de eles estarem orando, sabe o que eles fazem? Eu vou orar pelos meus familiares também. Pessoas que nunca pisaram num culto familiar para orar pela tua família, hoje esses estão clamando por misericórdia, socorro, e que Deus guarde a tua família. É por isso que eu creio que Deus está no controle, porque Deus está trazendo uma nação para orar.
Deus está trazendo ímpios para orar. Hoje tem ímpios orando. Vai na internet, tem um monte de grupo de ímpios orando, pedindo socorro de Deus, pedindo auxílio de Deus pela sua mãe, pelo seu pai, que são idosos. Você tem alguma dúvida que Deus está no controle de tudo? Após ouvir isso, que Deus está trazendo ímpios para orar. E os cristãos que oravam por bens materiais estão clamando como Pedro, socorre-me, quando começou a afundar. Então, hoje eu vejo muitos grupos orando: Senhor, socorre os meus pais, a minha mãe, o meu filho, socorre. Então Deus tem trazido, através dessa pandemia, o povo a orar, porque o povo abandonou a oração. E Deus, por sua graça e misericórdia, Ele tem trazido um povo a orar. Não importa se é pela dor, mas Deus tem trazido um povo para orar. Eu nunca vi tanta pessoa orando como hoje. Eu nunca vi tantos líderes carnais orando por almas como hoje. Após ouvir isso, você vai ter a plena certeza de que Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu e nunca perderá, porque Ele é soberano nas suas escolhas, em tudo. Amém? Outra coisa que Deus tem feito através dessa pandemia e que nos mostra que Ele está no controle. Alguns pregadores falam assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa palavra não é bíblica. Não existe essa palavra na Bíblia. Mas eu tenho casos de que Deus usou dores de pessoas para trazer essas pessoas para Ele. Não que Deus é mau, mas Ele age segundo o teu propósito e como Ele quiser. Repare que através dessa dor, através da pandemia, coronavírus, Covid-19, a qual o país brasileiro, o Brasil, está passando por momentos de dores, porque eu sinto dores pelo meu próximo, e essa dor tem feito pessoas, até ímpios, até cristãos desviados, começaram a falar: meu Deus, eu preciso voltar, porque eu já estou nas dores, já estou passando por dificuldades, e através desse problema, Deus tem trazido o mundo, muitas pessoas, através da dor. Outra coisa que essa pandemia tem feito, que é quase igual da oração que eu falei quase agora. Você não vai ver muitas pessoas pedindo hoje assim: Senhor, na oração, me dá um carro, me dá uma Mercedes-Benz, me dá uma mansão, porque Deus fez essas pessoas tirarem os olhos dessa terra. Essas pessoas agora, a maioria deles, não são todos, a maioria não estão ligando mais para essas coisas, porque eles sabem que se eles morrerem, não podem levar bens materiais para o caixão. Eles entenderam isso. Do que adianta eu orar agora por bens materiais, sendo que essa pandemia, esse vírus, essa praga me pegar, eu vou morrer? E o que eu poderei levar para o meu caixão? Nada. Então Deus tem feito, através dessa pandemia, coronavírus, que a nação tire os olhos um pouco dessa terra e coloque os olhos em Deus. Repare, quantas pessoas falam de Deus hoje? Eu tenho meu Facebook lá, meu WhatsApp, um monte de ímpio falando de Deus para mim. Olha só, tiraram os olhos da terra, né? E colocaram os olhos na eternidade. Você percebeu que às vezes tem que ver uma coisa dessa? A Bíblia diz assim, que para aqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então,
tudo vai cooperar para o meu bem se eu amo a Deus. Tem pessoas se dobrando os joelhos nessa noite. Tem pessoas orando nessa noite por misericórdia, orando como nunca oraram. Alguns orando pelos seus familiares que nunca pisaram na igreja para orar por eles. Nunca pisaram, não é assim? Vamos na igreja domingo orar pela sua família? Não, não vou não, não quero. Estou bebendo, estou curtindo o mundo. Agora estão aonde? Clamando: Senhor, socorre meu filho, socorre a minha mãe que é de idade. Você tem dúvida ainda de que Deus está no controle? Hoje, essas pessoas que clamavam por isso, estão clamando: Senhor, cuide de almas. Senhor, cuide de pessoas que estão doentes, infectados, dos senhores, das senhoras. Eu nunca vi tanta bondade como hoje. Sabe o que eu vejo hoje? Jovens falando assim, na internet, né? Se algum de vocês, senhores, precisar de uma ajuda para fazer compra, não vá, liguem para mim e eu vou lá para você uma vez por semana fazer uma compra, se você assim quiser. Olha que bondade. Olha como é necessário que venha uma pandemia para que as pessoas ajam com bondade com a outra. Deus está no controle de tudo. Pastores que nem usam a Bíblia para pregar, trazem revelações demoníacas e carnais, nem usam uma palavra. Então a Bíblia está meio extinta no nosso meio para a leitura. E o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas comentando as escrituras. Bem que está na Bíblia isso mesmo. Bem que eu li que isso ia acontecer. Bem que eu li ímpios. Eu falo de ímpios comentando isso. Pessoas que deixavam a Bíblia aberta nos Salmos, hoje estão abrindo e vendo: não, isso é verdade, está na Bíblia, Jesus não mentiu, está acontecendo, porque Ele é verdadeiro, é verdade. Então hoje, aqueles que nunca abriram suas Bíblias, estão abrindo. Será que Deus está no meio disso? Controlando tudo? Hoje, pessoas que nunca pegaram numa Bíblia, nunca pegaram, mandam versículos bíblicos para todo mundo, sobre praga: nenhuma praga chegará à sua tenda, né? Salmos, né? 91, começam a mandar. Agora escuta isso, isso aqui é um dos mais fortes que tem. O valor do culto público. O que é um culto público? Um culto aberto, publicamente, para que todos venham adorar a Deus. Nunca foi tão desprezado como na nossa época. No tempo antigo, até o salmista fala: me alegrei. Hoje me alegrei quando me disseram: vamos na casa do Senhor. Hoje, essa alegria foi embora. As pessoas estão menosprezando um culto público. Hoje vir ao culto aberto é uma luta, é uma dificuldade. Para muitos, vir ao culto não é um prazer mais, é um peso, é uma dificuldade de estar num culto. Muitos vêm num culto e faltam 3. Por quê? Porque o culto público não é tão importante mais assim para eles. Aí vem agora, a maioria das igrejas fecham. Essas pessoas vão ficar um mês sem congregar. Aí eles vão sentir falta de estar com os irmãos cultuando e louvando a Deus. Porque não confunda, tem que ter um culto em casa todo dia? Tem, mas também tem um culto público. Essas pessoas que não se importavam mais com um culto público, como um culto como esse, hoje eles vão começar a dar valor para cada culto que eles faltam. Grava isso. Muitas pessoas que não se importavam de estarem aqui, todo domingo estar no culto, a partir de agora, com as igrejas fechadas, eles vão começar a dar importância a cada culto. E só assim para aprender isso. Infelizmente só aprendem
nesse tempo. Pessoas que menosprezavam o culto, com essa pandemia, com tudo fechado, vão dar valor a um culto público. Hoje não se pode mais abraçar, né? Quantas pessoas perderam o valor do abraço, né? Hoje não se pode nem abraçar mais. Olha a importância que é um abraço, quão gostoso é um abraço. Hoje não se abraçam mais. É Deus mostrando que pequenas atitudes mudam vidas. Agora foca nessa outra coisa que eu vou te falar. O que Deus quer mostrar com essa coronavírus? O que Deus quer mostrar? Não estou dizendo que Deus mandou. Eu estou dizendo que Deus está dando lições para nós de algumas coisas. Os homens estão temendo essa praga, sim ou não? Estão temendo, sim. Mas não temem a Deus. Eles temem morrer, mas não temem ir para o inferno. Deus está mostrando a quem eles devem temer. Mateus 10, 28 diz que não devemos temer aquele que mata o nosso corpo e nada pode fazer, mas devemos temer aquele que mata o nosso corpo e ainda lança a alma no inferno. É esse que devemos temer. Deus está mostrando para o povo quem vocês devem temer. Não é só essa pandemia, devem temer a mim, porque essa pandemia pode matar vocês, mas eu posso matar e ainda lançar no inferno. É esse que devemos temer. Deus está gritando isso hoje. Vocês devem temer a Deus. Como que pode? Eles temem, né, uma pandemia por ter medo de morrer, mas eles não temem a Deus que tem o poder de lançá-los no inferno. Eles não temem a Jesus. E Deus quer mostrar isso. Vocês temem a tudo isso, a pragas, mas não temem a mim. Quando vocês que estão ouvindo isso vão entender isso? Quando nós como igreja vamos entender isso? Quando você ímpio, imoral, não vai perceber isso? De que Deus está dizendo para que você deva temê-lo, respeitá-lo. E olha que forte, outro ponto que eu vou citar para você. Com tudo isso que eu estou falando, você vai perceber, juntar que Deus está no controle. Esse coronavírus veio para mostrar umas coisas para nós, algumas coisas. O que mais? Que muitos nem têm uma vida espiritual. Vou comentar o porquê. Muitas igrejas estão fechando. Agora o culto é no lar. O culto é pessoal. O culto é em casa. Eu duvido que muitos desses conseguem manter uma vida de cultos pessoais em casa. Intimidade pessoal. Você e Deus, Deus e você. Deus está mostrando para esse povo que a maioria deles não vão conseguir cultuar em casa, porque só conseguem cultuar onde tem tijolos. É importante o culto aqui? É. Mas é importante também um culto no meu lar. Você percebeu? Olha o que eu vou te falar. Você sabe a importância do culto no lar? Não sabe a importância de um culto no lar? Você percebeu que na nossa época não está tendo mais culto nos lares? Quase não tem mais. Você percebeu que Deus está mostrando a importância de unirmos com nossa família e fazermos um culto em nossas casas? São poucas casas hoje que a igreja dele também é a sua casa, e a casa é a sua igreja. Só conseguem cultuar a Deus em um templo como esse. Não conseguem manter um culto a Deus devocional diariamente. Só abrem a Bíblia quando tem culto, só oram quando tem culto público. Não conseguem ter uma vida pessoal em casa de oração e de leitura. Deus está mostrando que muitos de vocês não têm vida espiritual.
Deus está chacoalhando alguns e mostrando: você depende de um templo para adorar, você depende de paredes, você não consegue cultuar a Deus na sua casa, não consegue separar 1 hora por Deus, para Deus, por dia, para cultuar a Deus naquela hora, a qual a África sofre de pessoas sendo queimadas vivas, torturadas, mortas a pauladas. Já pensou se essa perseguição viesse para o Brasil? Sabe o que eu ia perceber? Que aquele Deus que eu confiava tanto, no tempo da calamidade, eu não confiava tanto nele assim. Escuta, eu vou repetir isso. O Deus que eu tanto confiava, no tempo da calamidade, eu percebo, eu não confio tanto assim. Agora escuta isso. Tudo isso está acontecendo. É como se o Senhor gritasse: nação, arrependei-vos. Arrependei-vos. O que Deus quer de nós, da igreja, porque o juízo começa pela igreja, não é pelos ímpios. Começa por nós, não é pelos ímpios, é nós que conhecemos a verdade. Primeiro a igreja se arrependa. Primeiro a igreja se arrependa. Falsos profetas se arrependam. Ímpios depois se arrependam. Porque Deus, Ele pode sarar a nossa terra. Mas arrependam-se. Caso contrário, irmão, a situação vai piorar cada dia mais e vai piorar. A.W. Pink dizia assim, uma frase dele: não haverá descanso para o seu pobre coração, até você aprender a ver a mão de Deus em tudo. Por mais que há sofrimentos, há dores, eu vejo a mão de Deus trabalhando. Eu vejo a mão de Deus guardando muitas pessoas. Aprenda a ver Deus em tudo. E com essa última fala eu acabo a pregação, que já deu a hora. Aonde estão aqueles falsos profetas que em 2019 para 2020 profetizaram que 2020 será um ano só de bênçãos e prosperidade? Aonde vocês estão, seus safados, seus mentirosos? Aonde vocês estão, seus lobos devoradores? Então, o que eu peço para vocês, começando pela igreja: arrependam-se. Eu sou um pastor, eu me arrependo dos meus erros. Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Alguns líderes vão bater no peito e dizer: eu não tenho pecado, eu não errei. Enquanto a nação não pedir perdão, não orar e não entender que Deus está no controle de tudo, a situação vai piorar, os temores vão crescer. Ao ouvir notícia de mais mortos, muitos vão se desesperar. Mas irmãos, olha para mim aqui por favor, não se desespere. Eu sei que não é fácil, não estou aqui como super crente não, a situação está difícil. Porém, não temeremos as más notícias. E para terminar, eu vou só ler um versículo. E se o meu povo, 14, tá? 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra tem que ser sarada. Aqui era uma praga de gafanhotos. Hoje a praga é coronavírus. Porém, saiba disso:
se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele é poderoso para nos curar e tirar todo medo. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Não temas, mas que o teu coração esteja confiante no Senhor, em nome de Jesus. Amém?